Ao longo dos anos, a lei da balança vem sofrendo alterações. A mais recente veio com a Lei 14.229, sancionada em outubro de 2021 e regulamentada no início deste ano pela Resolução 882 do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Com ela, passou a vigorar uma nova tolerância para o excesso de peso por eixo de ônibus e caminhões, sem aplicação de multas. Qual é o limite atual dessa tolerância? Olha, eu não tô sabendo do limite. Vou ficar te devendo essa aí. A tolerância de peso por eixo passou de 10% para 12,5% para fins de autuação. Isso ajuda? Ajuda. Por quê? Às vezes o motorista não pode acompanhar a carga, como a grande maioria das empresas que nós carregamos não pode acompanhar a carga. Aí fica a critério dos carregamentos, carregar como eles querem, né? Aí pode ajudar nesse sistema, porque quando o motorista acompanha, ele sabe certinho como carregar para não dar acesso, desacerto e intolerância de peso. A tolerância ela era 10% para fins de autuação e 12,5% do limite do eixo para fins de medida administrativa, que é o transbordo ou o remanejamento da carga. Agora está em 12,5% para as duas coisas, tanto para multa quanto para fins de medida administrativa. Isso para eixo. Peso bruto continua em 5% na fiscalização. Mas atenção aos detalhes da lei para entender como a nova tolerância se aplica. É assim. Veículos de limite regulamentar de peso bruto total igual ou abaixo de 50 toneladas serão fiscalizados inicialmente quanto aos limites de peso bruto total e peso bruto total combinado. Estando regular, está liberado. Mas se exceder no PBT ou PBTC, já leva uma multa, tem que fazer o transbordo e ainda será fiscalizado nos eixos. Nesta fiscalização por eixo, até 12,5% acima do limite é tolerado. Se exceder, tem outra multa e remanejamento ou transbordo. A autuação por excesso de peso, ela é feita ao embarcador, que é aquele que coloca a carga no veículo para ser transportado, né? Caso haja mais de um embarcador, quem consolidou a carga passa a ser o infrator, no caso o transportador, né, que consolidou a mercadoria. A autuação ela é prevista no CTB, ela é uma infração média. A ANTT não tira ponto em carta do motorista, então o motorista pode contribuir e colaborar, né, com a fiscalização sem medo de ter uma penalidade sobre ele. O valor da multa de excesso de peso ela é escalonado de acordo com a quantidade de excesso. Dessa forma, é mais penalizado quem anda com mais excesso. Cada fração de 200 quilos tem um valor, né, e quanto maior o excesso, esse valor por fração ele é maior. Tá? Então o auto de excesso de peso ele castiga mais quem anda com mais excesso. Mas começa com quanto o valor aí? O valor básico só de ter uma autuação é R$ 85,13. O transbordo ele está valendo. Se exceder 12,5%, vai ter que mexer a carga no próprio veículo ou fazer o transbordo? Em caso de excesso de peso bruto e de capacidade máxima de tração, de CMT, implica a autuação e o transbordo da carga excedente para outro veículo. É inevitável o transbordo. No caso do excesso por eixo, você pode mexer a carga para frente e para trás, né, para resolver o excesso dianteiro ou traseiro, e também tem a opção de transbordar. Tá? O transbordo é uma opção no caso de quem está com excesso de peso por entre eixo. E para veículos acima de 50 toneladas, como fica? Atenção! Neste caso, fiscaliza no peso bruto total e nos eixos. E é bom não se esquecer, as balanças também pesam a capacidade máxima de tração. A infração mais grave, segundo a legislação, é extravasar o limite do CMT, capacidade máxima de tração. É a capacidade que o motor tem de tracionar a carga. Então, quando excede o limite de CMT, transbordo, é inevitável ter que fazer o transbordo até que o peso alcance o limite máximo do CMT do veículo, né? Ou o transbordo total da carga, caso o infrator assim decida. Mas o CMT ele tem até a multa mais cara, né? O escalonamento da multa de CMT é maior, no caso do que a multa de peso por eixo e de peso bruto. E o mais importante, o CMT é transbordo.
né? Excesso de CMT não é tolerado. As balanças pesam o peso bruto total, a capacidade máxima de tração e o peso por eixo. Cada veículo e configuração tem um limite que deve ser respeitado. E vai além de segurança, é uma questão também econômica, porque o excesso de peso danifica o pavimento. Se danifica o pavimento, gera custos, mercadorias ficam mais caras, frete fica mais caro, pedágio também pode ficar mais caro. Ok, agora nessa nova legislação, se você está até 50 toneladas ou abaixo disso, não vai pensar que pode passar direto, não pode não. Se a balança estiver aberta, tem que parar e pesar. Caso contrário, pode dar multa por evasão. A fiscalização de peso em rodovia é obrigatória para veículos pesados, com ou sem carga, inclusive ônibus. A evasão de balança pode render multa grave ao motorista, 5 pontos na carteira de habilitação e R$ 195 a menos no bolso. É importante observar ainda que o Código de Trânsito Brasileiro não permite que exceda o limite regulamentar do eixo, a não ser quando tem autorização especial de trânsito. O limite regulamentar do eixo é o menor entre dois limites, o técnico e o legal. O técnico é aquele estabelecido pelo fabricante do veículo. O limite legal é o da legislação. O exemplo mais comum que nós temos nos postos de pesagem é o Mercedes-Benz L1620, que o limite técnico dele é 23 toneladas. Só que o limite legal dele cai para 22 mil quilos, 22 toneladas. Como a lei estabelece que o limite regulamentar é o menor entre os dois, o do fabricante e o da lei, ele cai o limite dele para 22 mil quilos. Ele é um exemplo dos trucados, né? Temos alguns casos também do cavalinho, que às vezes o cavalinho tem um CMT e um PBTC, peso bruto total combinado, de 40 mil quilos. Então ele não pode alcançar o limite de 41.500. Então prevalece o menor limite entre o legal e o técnico. A pesagem só pelo peso bruto total é uma reivindicação antiga dos transportadores. Ajuda, mas não é uma licença para exceder nos eixos. A sobrecarga nos eixos danifica o asfalto, quebra o caminhão e reduz a eficiência dos freios. Portanto, gera mais custos e riscos. E vale lembrar, tolerância não é para carregar mais. Ela apenas compensa uma possível variação de uma balança para outra e alivia em caso de cargas mais difíceis de controlar o peso por eixo, com mais precisão. É o caso de bobinas ou madeira. Enfim, ande sempre dentro da lei. E boa viagem! Tá aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir às outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.